Olá, ouvinte! Estamos aqui eu, Thomas, Finn, Dark Rising, Tio Gamer e o Pegasus não pôde estar com a gente, mas está sempre no nosso coração. Antes de começar nosso giro de notícias, queria lembrar vocês aí sobre nossas redes sociais. Acompanhe a gente no Instagram, Facebook, YouTube, Orkut. Vamos para as notícias. Começando nosso primeiro giro de notícias aqui, a primeira notícia que eu trago são os lançamentos da semana. Então, o período entre 17 e 23 de agosto traz novidades para jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. E os principais destaques da semana são Battletoads e Mortal Shell. Finalmente, Mortal Shell vai entrar no seu período aí de lançamento. Battletoads foi desenvolvido pela Delala Studios, com supervisão da Rare, antiga proprietária da marca no PC. E o jogo estará disponível via Windows Store e Steam. O game serve como reboot da franquia, um reboot aí de um jogo bem, como eu posso dizer, jogado aí nos jogos os consoles mais antigos. Mortal Shell aí, como já foi até falado, já tem até gameplay aí na internet aí, estilo Dark Souls e Bloodborne ali, onde o corpo, a casca, né, tradução livre, fornece habilidades de melhorias e armas únicas, além de também de oferecer uma variedade de estilos de combate. Um jogo interessante, né? Também está lá disponível aí, vai estar disponível aí para ser lançado agora oficialmente. E entre outros principais da semana, nós vamos ter o Fly Simulator, né, dia 18 de agosto, e também dia 18 de agosto o Mortal Shell, como foi falado. Pathfinder, Kingmaker, dia 18 também, e completando no dia 18 Rogue Legacy 2. E dia 20 nós temos Battletoads, Green Fell, Pastel, Blind Karma, e dia 21 Alcana, Across Blue, New Super Luke Taylor e PGA Tour 2021. Então, são alguns jogos aí, a maioria para PC, Xbox One e apenas 2 para Switch. Lembrando que o PG Tour 2K21 sairá para PS4, Xbox One, Stadia e PC. Tem que falar sobre Mortal Shell, né? Porque é um jogo bem interessante que vai bem na pegada ali de Dark Souls, que eu gosto bastante. Traz algumas novidades aí, um sistema de cascas que você mesmo falou, né? Eu joguei a beta dele, então eu já tenho ali um pouco de autoridade para falar que é bacana. Assim, na beta eu vi eles corrigindo vários bugs. Inclusive, a primeira vez que eu joguei, travou o jogo porque um desses bugs, e aí no outro dia eu fui jogar de novo e já não estava correndo mais esse bug. Eles foram corrigindo bem rápido. Eu espero que o jogo seja bem legal agora mesmo, com a maioria desses bugs corrigidos e com essas novas, com tudo liberado, porque na beta tinha várias coisas bloqueadas, né, já que era uma beta. E para quem gosta de Dark Souls aí vai ser algo bem legal, que embora seja muito parecido com Dark Souls, tem certas diferenças ali que serve para conquistar o público. Eu também achei bem interessante Pastel, porque eu não tinha visto ainda, e quando eu fui ver eu achei bem legal. Talvez até pela ideia do Raposo Nove Caudas, que lembra muito Naruto, né? E aí eu acabo sempre gostando. Continuando nossas notícias, The Boys, o ator de Sobrenatural, estará na terceira temporada. Ackles será Soldier Boy em uma paródia do Capitão América. Jason Ackles, o Jim Winchester de Supernatural, interpretará Soldier Boy na terceira temporada de The Boys, confirmado e anunciado no Twitter oficial da série. A segunda temporada nem começou ainda e já estamos empolgados para a terceira. Mal podemos esperar para conhecer você, Soldier Boy. Twitter lá do oficial do The Boys, colocando aí já um hype mega hypado aí essa série, né? Já foi colocado aqui como referência que a gente já recomendou aqui no podcast. The Boys é uma série bem bacana, né? Vai estrear agora a segunda temporada, mas lembrando que essa participação do Jessen aí é na terceira temporada, né? Parece que é interessante, né? Uma paródia aí do Capitão América, medroso e inseguro. Ele vai ser o segundo em comando no Payback. Então são os heróis aí que nunca entraram pro set, né? Então é uma recomendação aqui do Fink, né? Yep. Em episódios anteriores já recomendou The Boys, assim que ele começou a assistir, porque ele nem tinha terminado ainda, ele já fez essa recomendação. A gente tava na metade. Tamanha a emoção do jovem Padawan. Uma série interessante mesmo, porque te traz um outro lado, né, dos super-heróis. Então eu acho que esse ator que interpretava o Jim, né, o Winchester, é bem conhecido, e Supernatural é uma série que muita gente gosta, então eu acho que vem para acrescentar, com certeza vai chamar a atenção de alguns heróis aí de Supernatural que vão dar uma olhada especial pro The Boys
apenas pela participação do Dean Winchester, né? Eu acredito que vai trazer alguns fãs aí. Tomara que traga mesmo, que a série faça sucesso, porque pelo menos a temporada primeira foi bacana. Vamos esperar aí essa participação, ver o que vai rolar. Eu acho que depois da segunda temporada eu posso ter uma ideia melhor do que vai ser essa participação aí do Jesse na terceira temporada. Bem, como o próprio Ryzen falou aí, eu já até recomendei a série, né? Então foi uma série que eu achei bacana e nos mostra o outro lado aí também do mundo dos heróis e tudo mais. Nos mostra que nem sempre os heróis eles são aquelas figuras invencíveis e poderosas e que estão lá só pelo bem, fazendo e trazendo bem. Fazendo a justiça. Sempre atrás da justiça, né? Outro que eu também acho que vai bem nessa linha também é o Watchmen, que inclusive saiu a série que tava até concorrendo a melhor série aí, né? Cara, o Rorschach, que é o principal do filme, do Watchmen, e é um dos principais nos quadrinhos também. Ali eles mostram também assim um mundo de heróis bem diferenciados, que tem um contexto bem diferenciado também, né? Porque lá há algumas diferenças na história mundial. Se tu for pegar a história do Rorschach, principalmente, você vê um herói bem diferente do que a gente já está acostumado e com uma história assim muito sofrida. E ali no The Boys também a gente vai vendo heróis ali com esses lados mais sofridos e com seus problemas, suas inseguranças e tudo mais. E isso eu acho que torna legal para diferenciar dessas outras séries de heróis. Selo Tarantino de qualidade. Mas é verdade. É interessante também, né? Além do selo Tarantino de qualidade aí, desenvolvido por nosso grande amigo Fink, a série, o Twitter, né? Se você for ver o vídeo lá, é engraçado, né? O ator, ele fazendo graça lá, pegando a quadrinho da série, lendo e colocando a música de fundo, ficou bem divertido mesmo. Então vamos ver aí o que se aguarda nessa série aí recém-popularizada aí. Zelda Skyward Sword para Switch é listado pela Amazon. Uma nova listagem da Amazon do Reino Unido sugere mais um jogo da franquia de Zelda será lançado para Nintendo Switch. A loja varejista listou uma versão de Legend of Zelda Skyward Sword para o console do híbrido. Por enquanto, a Nintendo não confirmou a existência do lançamento. O jogo, originalmente lançado em 2011 para a Nintendo Wii, leva o Link para Skyfort, conjunto de ilhas que flutuam no céu. A listagem na Amazon foi notada pelo usuário Wario64. A página de Skyward Sword, né, da Amazon UK, não contém imagem, mas aparece o preço de 69,99 euros. Vale mencionar, a listagem também pode ser um erro, então a versão para Switch deve ser tratada como um rumor. O que vocês acham desse rumor aí? Mais um Zeldinha. Tem chance de ser rumor, mas mesmo assim dá vontade de jogar. Um jogo que eu não joguei nem no Wii nem no Wii U, porque eu não tive esses videogames, mas se vier pro Switch eu quero jogar, com certeza. Eu gostei muito da história dele, né? Eu joguei só um pouquinho no Switch, eu joguei mais no emulador, mas ele é muito interessante, né? Foi um jogo assim que tirou um pouco do gigantismo que tinha o do GameCube, né? Que consolidou o Switch, principalmente. Ou o Switch não, consolidou o Wii, que nós tínhamos ali do GameCube o Wind Waker. Isso, Wind Waker. Tem o Wind Waker e também tinha o Twilight Princess, né, que ele vira um lobo, que é muito bacana também. Show de bola, é um jogo totalmente diferenciado, onde o Link vira um lobo. E esse é interessante pela questão de voar, né? Você consegue ali, você não tem um cavalo, na verdade, né? Você tem um pássaro que tu voa. É muito legal mesmo, bem diferenciado também. Esses dois do GameCube que tu falaste, eles já estão em HD pro Wii U, né? Pra passar pro Switch é só um port. Já os Skylight Sword aqui precisa de uma remasterização mais pesada mesmo. Verdade, isso mesmo. Vamos ver se esse rumor se concretiza, hein? E agora com vocês, aquele que joga Donkey Kong sem perder um DK. Pegou todos, hein? Os DKs sem desligar o videogame. Tio Gamer. Mas o caramba. Ó, Donkey Kong eu comecei a jogar cedo. Fui aprender a pular na água quando tava velho já. Demorou pra zerar. A notícia que eu trago é a seguinte. É fatal. O título... título da notícia é Garoto morre jogando PUBG. Que quer dizer o quê? O garoto jogador ficou tanto tempo no celular jogando que não se alimentou, não bebeu água, não se preocupou e aí
passou mal, né? Precisou de atendimento e não resistiu. Isso lembra bastante a notícia do último podcast das pessoas estarem jogando muito no celular, né? E a média de 5 horas. Mas alguns exageram, né? A gente pode ver que muitas coisas se tornam vício, né? Bebida, jogo, ou então consumismo, né? Também. E o jogo tem que tomar cuidado às vezes, né? A gente sabe de alguns países como a China e Japão que se preocupam muito com a questão desses jovens que ficam muito tempo no jogo, que precisam muito de supervisão, né? Senão não tem limite. Eles passam mesmo muito tempo a ponto de esquecer de cuidar das próprias necessidades, né? Eu vejo mais como um caso de supervisão, né? Porque assim, como o próprio Tio Gamer falou, querendo ou não, o jogo ele te dá algo interessante, né? Você joga que o jogo ele lhe dá ali um prazer, né? Você tem ali aquela questão de descobrir a história, de saber o que vai acontecer, ou da adrenalina, né? Da trocação, principalmente um jogo que nem PUBG, né? Que é um jogo mobile ali, onde você joga com uma equipe, né? Onde você vai estar conversando, dialogando e vai ter na questão da adrenalina que é despertada naquele momento. Isso acaba com que o cérebro ele fique, né, querendo aquilo ali direto, mas a gente tem que saber também controlar, né, a questão de ter essa temperança aí com relação ao jogo, né? Então é sempre bom dar umas pausas de vez em quando, né? E pelo visto ele foi um AVC, né? Então é um problema muito sério, tanto tempo parado na mesma posição, isso pode causar esse tipo de problema de saúde, né? Então é importante a gente também cuidar do set humano, né? Esse set que a gente tem, como a gente falou no outro podcast, esse set humano que a gente tem de carne e osso. É interessante o que tu disse, porque às vezes jogando assim a gente pensa que não tá fazendo esforço, né? Mas alguns jogos eles até avisam que com algumas horas pra gente fazer um intervalo, não ficar tanto tempo assim. Às vezes eu acho interessante respeitar, porque sem perceber, a gente percebe só depois, mas o olho parece que já começa a arder, ou então a nossa costa já não está numa postura muito correta. Aí eu acho sempre interessante mesmo fazer uma pausa para depois voltar pro jogo. Rapaz, eu depois de ficar muitas horas jogando, ou até ficar muitas horas acordado, eu já começo a sentir que, principalmente a mira já não tá mais correta, entre outras coisas. Então, tipo, tem algumas sensações que você começa a perceber. Imagina, como deve ser que o moleque conseguiu ficar jogando vários dias o jogo? E será que ele não tava errando todos os tiros não, seu desgraça? Será que ele não percebia, tipo, caralho, tô meio tonto aqui, putz, tô morrendo, e a sede, e a fome, e a vontade de cagar? Mano, cara, porque eu acho que ele pelo menos uns 3 dias. 3 dias sem mijar, sem cagar, mano. Cagar. Tem um episódio do South Park muito interessante que fala sobre isso também, onde eles estão ali viciados, só que não é esse jogo, né? Não é PUBG, é World of Warcraft. Eles ficam no porão da casa deles lá e eles ficam comendo, fazendo até as necessidades eles não levantam, né? A mãe deles tem que passar com um balde, né? E eles fazem necessidade no balde, não pode levantar. Então, mais que seja uma coisa trágica, mas levando por esse lado é algo que tem que se preocupar, né? A gente tem que ter esse cuidado. Isso me lembra também que tem um Final Fantasy XI, tinha um chefe que o pessoal tinha que ir em grupo, acho que de 50, e tinha que ficar pelo menos 16 horas jogando o tempo todo para poder matar esse chefe. Era bem complicado. Nesse mesmo tempo eu tinha visto uma notícia de alguém que tinha morrido jogando, só que eu acho que não era esse jogo, era outro jogo. E era desse mesmo tipo desse doido do PUBG. Ele tinha ficado vários dias aí sem outra coisa a não ser jogar e acabou falecendo. Há muitos anos, quando eu não era tio, né, que tinha as cybers que a gente ia jogar. Era só gamer? Eu jogava... Era o jovem gamer. Jovem gamer. Ia jogar Need for Speed lá e fazia as missõezinhas e tal. Depois de alguns anos que eu adquiri o computador, que eu coloquei o Need for Speed pra jogar, tinha uma missão que era meia hora fugindo da polícia. Aí eu pensei assim, pô, se fosse no tempo da Cyber, eu ia ter que ir lá só pra pegar essa missão de meia hora aí, porque pra ficar pagando hora na Cyber não dava também, né? Tinha que ser só 1 ou 2 por semana. E ouvindo as falas de vocês... Most Wanted? Era Most Wanted. Mas isso aí já era o final, porra, pra zerar.
É, finalzão já. Uma das últimas missões de polícia era ficar meia hora. E ouvindo as falas de vocês, eu lembrei aqui que às vezes eu tô numa missão difícil, seja qual for o jogo, tô morrendo muito. Às vezes até eu tô morrendo mais besta do que antes. Aí eu dou uma pausa, às vezes só no dia seguinte que eu volto pra tentar de novo, aí eu já passo de primeira. Então, ouvindo até principalmente a fala do Fink, né, de pensar que a gente tá mais descansado, parece que a gente joga melhor mesmo. Isso é verdade, isso é verdade. E nisso que tu falou também tem a questão dos teus nervos também, teu temperamento. Tipo, se você fica com muita raiva, você acaba tomando decisões precipitadas que você não tomaria, acaba indo mal. Na verdade, isso também o pessoal fala muito disso em lutas e tudo mais. Inclusive, é uma das atitudes que o pessoal toma e quando você vai no UFC, eles tentam desequilibrar o temperamento dos outros. Inclusive, tem até aquela brincadeira do pessoal antes da luta, de ficar se encarando e falando besteira um pro outro, né? Mexer com o psicológico. Mexe com o psicológico da pessoa. Tô falando disso aí, tio Gamer, eu lembro muito do Dark Souls, o Darkseid também, que eu tô jogando na dificuldade no modo mais difícil que tem lá, e fica muito parecido com Dark Souls. E várias vezes eu chegava em algum chefe e ficava lá, morria umas 3, 4 vezes seguidas assim, eu não, dava um tempo, dava 1 hora, 2 horas, voltava e conseguia passar. Aí era só destressar, acalmar que conseguia de boa. Pois é, isso me lembrou jogando The Last of Us aqui, o parte 2, né? Tem parte ali que o zumbi falta me... É literalmente me comer. É literalmente. Eu, né, ontem mesmo eu tava parado na parte lá e morrendo bestamente, aí eu, não, deixa quieto. Aí hoje eu fui jogar a parte de novo, passei de primeira tranquilamente, sem nenhum estresse. E é assim, né? A gente tem que saber dar a pausa pra relaxar e melhorar a jogatina, né? Sempre dar o melhor desempenho ali na hora de jogar. Eu já falei, você tem que ir stealth. Isso é porque você vai com. Ah, sou fodão, vou atirar em todo mundo. Aí morre. Sobre essa notícia, eu acho que. Eu já vi algumas outras notícias sobre pessoas que morrem nos cybers jogando muito. Mas eu acho assim, bem, não tenho mais informações e nem tenho uma pesquisa ou fui pesquisar isso. Me parece que não são assim a maioria, né? São uma parte pequena desses jogadores. A gente vê que esse tinha 16 anos, aí tem outra notícia de um jovem de 25 anos, quer dizer, já era adulto, né? Esse aí não tem como a mãe falar, para de jogar aí, moleque, o cara já tem 25 anos de idade, né? Então, é preocupante, né? Porque você fica ali meio que intertido, está aprofundado naquele universo do jogo e você acaba não sentindo fome. Agora, não sentir vontade de ir ao banheiro realmente é pesado, mas assim, acho que é uma coisa pra gente ter uma certa preocupação, porque se um jogo desse jeito pode atrapalhar a vida de uma pessoa, chegar a morrer, imagine os estudos ou outras etapas de lazer com outras coisas, sair de casa para viver a vida, jogar um basquete no final de semana. Então, é uma notícia alarmante, né? Mas eu acho que, mesmo sendo preocupante, não é algo que é da maioria dos jogadores, né? Aqui todos nós, no Bate Furado, a gente joga alguma coisa, uns mais, outros menos. Eu acho que eu sou o que joga menos. Mas eu não vejo nenhum de nós aqui com esse ímpeto de jogar até morrer, né? Então, eu acho que, pelo menos pelo meu conhecimento, digamos assim, de senso comum, não tenho visto pessoas com tanta voracidade para os jogos, né? Mesmo alguns jogadores que ficam muito tempo hoje com seu celular ali jogando, ou igual o Tio Gamer já narrou em outros dias, né? O cara tá lá na rua, lá na moto, lá jogando. Então, existe realmente essas pessoas, né? Tem aqueles caçadores de Pokémon também, né? De repente saca ali do bolso o celular e já vai capturar o seu Pokémon. Mas eu acho que são exceções, né? Esses jogadores aí com uma morte, assim, por tanto tempo jogando. Eu espero, né? Mas quem sabe aí, mais pra frente, eu faço uma pesquisa e realmente trago alguns dados aqui para dizer se esses jogadores são exceção ou se existem muitos casos desse tipo. Tu falou do Pokémon GO, e esse foi um jogo que eu pensei que ia acabar dando em muitos acidentes, porque o pessoal começava a jogar e não prestava muita atenção. Eu ficava bastante preocupado, principalmente com o trânsito e tudo mais. Eu vi algumas vezes um pessoal entrando em áreas proibidas. No início dele teve até morte, né? Teve uma pessoa que caiu do sexto andar, se não me engano, ele tava atrás de um Pokémon e acabou caindo, né? Falta de atenção. Sim. Mas até que não deu tantos acidentes quanto eu pensava que daria. Se tá desse jeito com o celular, tu imagina um óculos de realidade aumentada. Se a pessoa vai ficar muito tempo com aquele óculos ali, depois não vai estar nem sentindo se os membros inferiores estiverem dormentes, ou então tá caindo alguma coisa no corpo, não vai nem sentir mais. Tio Gamer, tu falou disso, eu lembrei daquele tempo que o pessoal tava falando sobre aquele óculos que o pessoal usava, que ele serviria como celular.
Aí você poderia ler ali nele, fazer as coisas tudo nele, fazer ligação por ele. Já tem algumas coisas nesse sentido. Agora eu lembrei da recomendação do Thomas, passada, Anon, o filme. Outro filme também, que é uma recomendação também, né? Jogador número 1, né? É um jogo cheio de referências, principalmente de jogos. E que no final, né? Não no final, assim, mas assim, a mensagem que ele traz é justamente essa, né? Essa qual? Você não ficar diretamente imersivo no jogo, né? No final lá eles fazem aquela decisão lá de fecharem lá como é que é o nome? O Oasis lá em 2 dias na semana. E eu que sou o cara que dá spoilers. Pois é, né? Mas porque a gente tá pensando em óculos. Já tem até alguns óculos que trazem algumas informações. Vai dar. Estão falando dessa questão de jogar e tudo. Quando a gente vai pra Black Mirror ou para esse filme Anon, aí tem essa percepção de que quando a gente chegar a implantar chips na nossa cabeça, né, no nosso cérebro, a gente vai ter ali uma realidade totalmente imersiva, né? Porque não só a gente vai estar com um óculos na nossa frente que a gente pode ali tirar, mas vai ser a nossa própria visão ali que vai estar sendo controlada, né? Por esse microchip, vai poder fazer a gente estar muito mais imersivo no jogo. Então, realmente, se a pessoa ali com uma tela na sua frente, ela ficou horas, já pensou ela com óculos ou então com esse chip, imaginando o que está lá dentro do jogo, né? Como o próprio Thomas está falando aí do jogador número 1, então ali é muito imersivo, né? Você tem determinadas tecnologias que fazem com que a pessoa pense que está realmente dentro do jogo, né? Então aí realmente você vai esquecer. Quem sabe você não vai se alimentar, fazer suas necessidades ali dentro do jogo, né? Então você tá ali dentro do jogo fazendo tudo isso, você tá pensando que tá fazendo na vida real e tá lá dentro, né? Aí vai piorar mesmo a situação. Tu falou disso, Ryzen, e tem alguns animes, principalmente o SAO, Sword Art Online, que eles usam um óculos também, só que ele é um pouco mais avançado, então a pessoa meio que entra dentro do jogo. Aí eles conseguem se alimentar, conseguem fazer de tudo. No SAO, pelo menos, no principal ponto dele, primeira temporada, é que o criador do jogo, eles acabam prendendo as pessoas que entraram no jogo, quando começou, dentro do jogo. Assim, as pessoas que entraram não conseguiam sair. E a vida deles todas tá se passando dentro daquele jogo. E, tipo, inclusive tem hora que mostra eles fora do jogo, tipo, o corpo deles todo no hospital, tá? Todo magrelo, sendo alimentado por soro e tudo mais. Depois que eles saem, eles têm que passar por fisioterapia e tudo mais. E é um anime bem interessante e que nos mostra esse outro lado e o que pode acontecer também de errado com essas tecnologias. Como o Ryzen disse aí, se você esquece que tá num jogo, aquilo ali vira realidade pra você, né? Pois bem, então nós chegamos no nosso grande momento esperado das recomendações. A minha recomendação de hoje aqui desse podcast, Royal Crow, é um joguinho aí de RPG, né? Muito interessante porque ele traz essa pegada, como nós falamos de PUBG, né? Ele traz essa pegada Battle Royale. Então é um RPGzinho de Battle Royale onde você tem um campo, você desce e você vai ter que pegar armas, esse tipo de coisa e duelar com os outros personagens, né? Então ali achei muito parecido, achei muito interessante a proposta dele, né? É para Android, gratuito, né? Esse foi lançado, acho que tem umas 2 ou 3 semanas. Então aproveitem aí, se tiver um espacinho livre no celular, baixa lá e boa jogatina. A minha recomendação de hoje é um podcast chamado Midcast. Já ouvi muitos episódios do Midcast, gosto bastante. E a definição do Midcast que eu fui buscar no site deles é o seguinte: é um podcast de pessoas se reúnem para um debate informal sobre temas variados. Então, no Midcast nós temos o episódio toda sexta-feira que debate política com bom humor e análise sobre as principais notícias e causos da política nacional. E o Midcast também tem um outro formato que é o Segue o Fio, que eles materializam algumas threads do Twitter em alguns episódios curtos de até 8 minutos, além de outros temas em episódios sazonais. Então, toda sexta-feira, em alguns episódios sazonais, eles têm essa dinâmica. Podcast muito bacana, muito legal, de bom humor. Então, teve um tempo que eu sempre ia para academia e ficava escutando podcasts lá, e de notícias, de coisa. E tava assim meio chato. Aí eu comecei a ouvir o Midcast e eles têm uma pegada muito engraçada, fazem umas piadas. Então, no meio dessas loucuras que
que nos trazem a política brasileira, todos esses retrocessos dos últimos anos, mas ali através do podcast eu conseguia ter alguma alegria, digamos assim, né? Algumas piadas, algumas coisas. Então é um podcast muito interessante, gosto bastante, indico, dá para ficar bem informado e mesmo assim dar umas boas risadas. Procure na sua plataforma de podcast preferido, por Midcast. A minha recomendação de hoje, que eu até já falei um pouco dele aí, o Watchmen, o filme, que fala sobre um dos seus antigos colegas assassinado e o vigilante mascarado Rorschach decide investigar um plano para matar e desacreditar todos os super-heróis do passado e do presente. À medida que ele se reconecta com sua antiga legião de combate ao crime, um grupo desorganizado de super-heróis aposentados, dentre os quais somente um possui verdadeiros poderes, Rorschach vislumbra uma ampla e perturbadora conspiração que está ligada ao passado deles e a catastróficas consequências para o futuro. Tem a direção do Zack Snyder, como eu já falei um pouco aí, mostra um pouco lá diferente dos heróis e tudo mais. E é um filme muito legal e que eu realmente recomendo para quem nunca assistiu. Top. Agradecemos a todos que nos ouviram até aqui. Um agradecimento especial para Fink, Dark Ryzen, Tio Gamer e Pegasus, né? Tá sempre aí com o seu cosmos emanando perto da gente. Obrigado por nos assistir. Até a próxima. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau. Adiós. Shit.